diretamente 3 igrejas: a Igreja Batista em Prazeres, como a igreja que viu nascer na fé o irmão Ivanildo, que atuou em seu desenvolvimento, principalmente através do pastoreio do pastor Elias, igreja que o enviou ao seminário e que o teve também envolvido em seu trabalho durante a maior parte do seu período de estudos no seminário. A Igreja Batista, o Memorial Batista de Brasília, que é a igreja que manifestou o seu desejo de ter o irmão Ivanildo como seu pastor de jovens, e com este desejo, com esta disposição, pediu à Igreja Batista da Capunga que providenciasse a sua ordenação ao ministério. E a Igreja Batista da Capunga, que toma parte hoje como igreja da qual o irmão Ivanildo e sua família são membros, e por isso organiza este ato de consagração. Como os irmãos têm ciência, a igreja decidiu em assembleia solicitar o concílio, encaminhou o assunto à ordem dos pastores, que promoveu um pré-concílio, uma entrevista com o candidato, depois autorizou a realização do concílio e a ata discorrerá sobre isso, e uma vez aprovado o irmão Ivanildo, nós estamos agora dando continuidade a este ato com a sua consagração ao ministério pastoral, ao ministério da palavra. Por isso, eu quero neste momento dar as boas-vindas a todos que estão presentes aqui. Eu pediria então nesse instante aos pastores presentes para ficarem de pé. Queríamos registrar a sua presença, é claro, muitos já estamos aqui na frente, outros estão aí. Destacamos, portanto, a presença desses pastores entre nós. Muito obrigado pela presença de cada um. Queria pedir aos familiares do irmão Ivanildo que ficassem de pé neste momento, todos os seus familiares, toda a sua família, seus pais estão ali, a irmã Túlia, seus filhos, mas também demais familiares. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês são muito importantes na vida dele, por conseguinte, muito importantes nesse momento. Queria pedir agora aos membros da Igreja Batista em Prazeres, que estão presentes aqui, por gentileza, coloquem-se de pé. Que coisa linda, está aí a igreja presente, pastor, a sua igreja presente aí para este momento significativo na sua vida. Que bom ter a presença de cada um dos irmãos neste momento. Mas eu sei que há entre nós também alguns alunos do irmão Ivanildo, confere? Eu pediria então aos alunos ou ex-alunos presentes que também ficassem de pé neste momento. Puxa vida, que coisa linda, que grupo lindo de alunos, ex-alunos do professor Ivanildo. A presença de vocês, eu sei, é muito significativa para ele. Muito obrigado a cada um de vocês por sua presença neste momento. Que Deus abençoe a vida de vocês também. Podem se sentar. Bem, se há ainda algum amigo do irmão Ivanildo que não se enquadra nessas categorias mencionadas, eu pediria que ficasse de pé. Há mais alguém que não foi chamado, que também foi convidado dele estar presente aqui? Fique de pé neste momento. Há mais alguém? Temos sim, temos algumas. Sim, temos um grupo da Igreja Batista da Jaqueira ali presente. Isso, coisa boa. Muito obrigado pela presença de vocês também. Que bom. Meus irmãos, estamos muito felizes em estar aqui e neste momento nós vamos orar ao Senhor, ao som do prelúdio, orar silenciosamente, e nessa oração estaremos nos preparando para cultuar ao Senhor, pedindo-lhe que manifeste a sua presença, falando ao nosso coração através de cada parte deste culto.
Convido essa congregação a se colocar de pé, para que juntos façamos a leitura do introito bíblico extraída da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos entoar os 2 cânticos que temos na nossa ordem de culto agora, nesse momento. Encontrarás de bom.
Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria convidar o pastor Ronaldo Robson para nos dirigir a Deus numa palavra de oração, suplicando a sua presença, a sua direção, não apenas para este culto e para este ato, mas para a vida e ministério do pastor Ivanildo. Oremos. Nosso amado Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial na vida do teu filho Ivanildo, na vida da sua família, na vida destas igrejas aqui representadas. Ó Pai maravilhoso, que esse momento seja um momento significativo, ó Deus, onde o nosso irmão Ivanildo estará, ó Pai, testemunhando que a partir de hoje será um pastor, ó Deus, dedicado à tua obra, o qual estará dando seus melhores dias naquilo que tu tens chamado, preparado e vocacionado, que é o ministério da pregação da tua palavra. Obrigado, meu Deus, por todas as pessoas que aqui já chegaram e que tudo que está sendo realizado aqui continue sendo para a sua honra e a sua glória. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Convido os irmãos a procedermos de forma responsiva à leitura da Palavra de Deus, textos extraídos de algumas epístolas das Escrituras, mas também de 2 textos no Antigo Testamento. Vamos ler da forma indicada. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança, e não terei medo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Neste momento, irmãos, eu declaro reinstalado o concílio para ordenação ao ministério da palavra do irmão Ivanildo Chagas. Neste momento quero convidar o secretário do concílio, pastor Mateus Souza, para a leitura da ata da primeira parte do concílio, a parte do exame, para então darmos prosseguimento. Ata do concílio examinatório do irmão Ivanildo Ferreiras Chagas Filho. Aos dias 5 do mês de setembro de 2015, às 15 horas, nas dependências da Igreja Batista da Capunga, situada à Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife, Pernambuco, tendo sido convocado previamente o presente concílio, reuniu-se sob a liderança do pastor Ney Silva Ladeia, presidente da igreja, a pedido da Igreja Memorial Batista de Brasília, com seu templo fixado no setor Grande Área Sul, via W5 Sul, quadra 905, módulos E e F, Brasília, Distrito Federal. Iniciou a palavra o pastor Ney Silva Ladeia, contando um pouco da história do candidato e convidando os presentes a cantarem o hino Olhando para Cristo, 579 do cantor cristão, hino oficial da Ordem dos Pastores Batista do Brasil. Em seguida, convidou o pastor Elias Mendes Barbosa para a oração. Dando prosseguimento, o pastor Antônio de Pádua Guimarães Mesquita, relator da Comissão de Concílio da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Pernambuco, leu a carta de aprovação do pré-concílio do candidato, anexo a esta ata, apoiando assim a realização do presente concílio e confirmou a existência de quórum para a realização destes, com a presença dos seguintes pastores: pastor Ney Silva Ladeia, pastor Mateus de Souza Lima, pastor Antônio de Pádua Guimarães Mesquita, pastor Elias Mendes Barbosa, pastor Rodrigo Tavares de Lucena, pastor André Ricardo Mendes Tavares, pastor Gideon Oliveira de Souza,
pastor José Teotônio da Silva Filho, pastor Marcos Ferreira de Souza, pastor Maurílio Mendes de Farias, pastor Esdras Vinícius Paulino Silva, pastor Daniel Oliveira Silva e pastor Robson Antônio de Moura Ferraz. O presidente da igreja, pastor Ney Silva Ladeia, instalou o concílio. Ato contínuo prosseguiu com a eleição da diretoria, que ficou composta da seguinte forma: presidente, pastor Ney Silva Ladeia; secretário, pastor Mateus de Souza Lima; examinador, pastor Antônio de Pádua Guimarães Mesquita. Uma vez composta a mesa, o candidato foi convidado a tomar seu lugar e foi examinado nas seguintes áreas: vida pessoal, vida devocional, chamado ao pastorado, ser pastor batista, salvação, pecado, graça, Deus, Jesus, o Espírito Santo, família, juventude, pregação da palavra, dízimo, plano cooperativo, princípios batistas, ceia e batismo. Concluídas as perguntas do examinador, o presidente abriu a palavra ao plenário para que, se assim desejasse, fizesse perguntas ao candidato. O plenário decidiu pelo encerramento do exame e o presidente convidou o pastor Elias Mendes Barbosa para fazer um depoimento sobre a vida do candidato. Reuniram-se então apenas os pastores para deliberar sobre a aprovação do candidato, o que foi decidido por unanimidade de votos. Foram então convidados o candidato e os demais participantes para retornarem à sala, e o presidente anunciou o resultado do exame, informando sobre o culto de consagração a ser realizado no templo da Igreja Batista da Capunga, no dia 12 de setembro deste ano, às 19h30. O candidato indicou o pastor Ney Silva Ladeia como orador, o pastor Elias Mendes Barbosa para a oração consagratória e o pastor André Ricardo Mendes Tavares para a entrega da Bíblia, o que foi homologado pelo plenário. O pastor Esdras Vinícius Paulino Silva fez a oração final e o concílio foi declarado suspenso, devendo ser reaberto para o ato de consagração no dia 12 de setembro do corrente ano, às 19h30, na Igreja Batista da Capunga. Queremos dar continuidade, portanto, a este momento, conforme decidido na primeira parte deste concílio. Antes de prosseguir, quero apenas ler para os irmãos a mensagem enviada ao irmão Ivanildo pelo presidente da Convenção Batista de Pernambuco, pastor Emanuel Alírio. Bom dia, meu amigo, graça e paz. Me honro aos demais que celebram com o irmão a confirmação do Senhor, em separá-lo para a obra da propagação das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Sinto profundamente não estar presente em momento tão aguardado e em especial em vossa vida. Compromissos outros não me permitem estarmos juntos nessa decantação. Lembro-lhe as Sagradas Escrituras, em que o irmão Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículos 11 a 13, com destaque para a parte A do versículo 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Multiplique o teu conhecimento para aperfeiçoamento dos santos. Deus te use em seu ministério, que o irmão seja bênção onde pisares os teus pés. Em Cristo Jesus, pastor Emanuel Alírio, presidente da Convenção Batista de Pernambuco. Nós passaremos agora ao ato de consagração. Eu quero convidar o irmão Ivanildo para se posicionar. Quero convidar todos os pastores presentes para virem aqui à frente para o ato de imposição de mãos, quando procederemos. A consagração do irmão Ivanildo se tornará então o pastor Ivanildo Chagas, e passo nesse instante a palavra ao pastor Elias, escolhido pelo candidato, conforme a homologação do concílio, para aquele que fará a oração consecratória. Convido toda a congregação a se colocar de pé para este momento. Soberano Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, neste momento, um momento tão especial nas nossas vidas,
na vida do teu filho Ivanildo, na vida dos pastores aqui presentes, na vida das igrejas envolvidas neste evento. Tu sabes o significado de tudo isso para o teu povo aqui. Eu quero, Senhor, te agradecer como pastor, como ministro da tua palavra, com demais colegas que aqui se encontram, por este privilégio, por esta autoridade que o Senhor nos concede, de podermos nos reunir como concílio, examinar o candidato que foi feito há poucos dias atrás, e agora, Senhor, impor as mãos sobre ele e oferecê-lo ao campo, oferecê-lo ao ministério da tua palavra. Nós sabemos do desafio, sabemos da responsabilidade que pesa sobre nós, mas queremos te agradecer por este grande privilégio. E agora, Senhor, quando estamos na tua casa, na tua presença, no meio do teu povo, nós queremos, Senhor, suplicar a tua bênção para este momento, suplicar, Senhor, a tua aprovação para este evento, para a vida do teu filho Ivanildo, com a sua família, a irmã Túlia, os seus filhos. Senhor, que ele seja a partir de hoje, como foi até agora, conduzido pela tua mão, que ele seja abençoado e aprovado com as mais ricas bênçãos dos céus, e que, Senhor, o seu ministério ali em Brasília possa ser focado no desempenho, Senhor, da pregação da palavra, do cuidado de vidas, jovens e adolescentes, e que, Senhor, o teu filho possa desempenhar tudo isso sobre a unção do teu Espírito, sobre a tutela do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Abençoa a tua igreja aqui, Senhor, abençoa a igreja em Brasília que vai recebê-lo e aprova tudo o que estamos fazendo, porque estamos fazendo na dependência do Senhor. Um dos momentos significativos da consagração ao ministério é o momento de entrega da Bíblia. Significativo exatamente pelo valor e pelo papel que tem a Bíblia na vida e no ministério de um pastor. Para este momento, eu quero convidar o pastor André Ricardo Mendes Tavares, e ele, neste instante, representando a todos os pastores, fará este ato. Som. Pastor Ivanildo agora, né? Bom, não vou falar de pastor para pastor, vou falar de... Nós somos amigos, somos irmãos. Se tiver, é melhor. Vamos falar de lado, né?
Bom, Ivanildo, cara, eu diria que eu posso falar que somos pastores dessa geração. Quando a gente olha para o mundo hoje, os desafios do mundo, as tantas crises que não fazem parte só do nosso país, mas a gente olha o mundo todo e vê uma crise completa, vários cenários. Isso me faz perceber que o ministério pastoral talvez se torne um desafio ainda maior, como se a missão fosse ainda mais complicada. Mas aí, pensando sobre isso, Ivanildo, assim, a gente sabe que o fruto de todas essas crises é o afastamento do homem de Deus, da sua palavra, da sua orientação. Quando a gente vê isso no mundo, isso é crítico, mas a gente até pode compreender, porque são homens que não temem a Deus, homens que não conhecem a Deus, e por conta disso, ao invés de se inclinarem à palavra de Deus, constroem suas próprias leis, seus próprios valores e caminham conforme suas próprias vontades. E aí, conforme Paulo fala lá em Romanos, Deus os entrega às suas próprias paixões, e essa é a maior consequência que o homem, que a sociedade pode viver, é a consequência da escolha de caminhar longe de Deus. Mas eu acho mais crítico ainda no cenário que a gente vive hoje, cara, assim, é que esse fenômeno também atinge a igreja, atinge o povo de Deus. E aí isso é muito mais preocupante. Quando a igreja, quando o povo de Deus para também de se voltar para a palavra de Deus, de se aprofundar e de buscar na palavra de Deus as respostas para as suas dúvidas, para os problemas das suas vidas. E uma parcela importante desse problema, eu diria que é culpa de nós, pastores, ou dos pastores da nossa geração, que tem muitas vezes trocado a autoridade da palavra de Deus por conhecimentos, filosofias, oriundas de ciências que nós bem sabemos que fazem do homem o centro de todas as coisas. Bom, você me conhece, você sabe que eu entendo e até acredito que há um espaço para essas ciências na vida do povo de Deus, e elas podem até ser instrumentos de Deus para ajudar a comunidade cristã, mas o que as pessoas mais precisam hoje é da verdade bíblica. O que as pessoas precisam urgentemente hoje é do conteúdo que está na palavra de Deus. O príncipe dos pregadores, você conhece Charles Spurgeon, ele dizia que quando o homem abre a Bíblia, Deus fala para ele. É uma verdade muito simples, mas muito profunda, que infelizmente tem perdido um pouco de força nos dias de hoje. Os púlpitos e os gabinetes pastorais têm buscado, às vezes, outras fontes de informação para orientar as pessoas, quando, na verdade, as pessoas precisam ouvir aquilo que Deus tem a falar. E aí eu sei que você é um cara não só um teólogo, mas também conhecedor de tantas outras ciências e cheio de conhecimento, mas a minha palavra, sabe, de um amigo para você nessa caminhada é que em nenhum momento você substitua aquela que é a maior autoridade na nossa vida, a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que eu me sinto muito honrado de fazer parte deste momento. Porque como um grande amigo, irmão, nós crescemos juntos, eu não poderia lhe dar nada hoje de mim. Falar nada, nem nenhuma orientação. Não teria nada para lhe oferecer. Mas estou muito tranquilo de lhe entregar esse livro, porque eu sei que nele tem todas as respostas. Tem tudo que você precisa na sua caminhada, na condução da sua vida, da sua família e do seu ministério. Então, não permita que nada substitua a autoridade dessa palavra na sua vida, na sua pregação, na sua orientação para as pessoas, enfim, que ela seja o seu guia
e que ela lhe indique tudo aquilo que você venha a fazer, porque aí você fará tudo para a glória de Deus. Nós vamos dar prosseguimento a este momento e eu queria apenas pedir que, a partir desse instante, se fosse possível, a irmã Túlia também estivesse aqui conosco, ao lado do irmão, agora pastor, Ivanildo, para o restante desta programação. Queria que eles estivessem juntos aqui. A irmã Túlia não é consagrada pastora nesse ato, mas passa a ser esposa de pastor. E apesar de muitos considerarem com certa razão essa nova posição uma situação na qual a mulher perde um pouco de sua identidade, e já diria a escritora Nancy Duzilek, passa a ser a mulher sem nome, a mulher do pastor. Por outro lado, ela ganha um grande reforço em sua identidade, porque passa a ser, inevitavelmente, exemplo e referencial. Que Deus abençoe também a sua vida, para que ao lado do seu esposo e de seus filhos, Deus os conduza no ministério que lhes tem confiado. Que Deus abençoe vocês. Neste momento nós teremos uma música especial, ainda dentro deste ato de consagração. Lindo Senhor, maravilhoso, sei muito bem que os meus dias todos estão dentro do teu perfeito plano. Chama-me para a tua presença, guia-me por teu Santo Espírito, leva-me, ó Deus, a viver através de teus olhos. O que me atrai é teu chamado. Estou aqui, eu sei, me queres perto de ti. Guia-me, ó Deus. Toma-me, usa-me, enche-me, molda-me. O barro sou e estou em tuas mãos. Chama-me, guia-me, anda ao meu lado. O barro sou e estou em tuas mãos. Chama-me para a tua presença, guia-me por teu Santo Espírito, leva-me, ó Deus, a viver através de teus olhos. O que me atrai é teu chamado. Estou aqui, eu sei, me queres perto de ti.
Meus irmãos, eu quero começar agradecendo ao pastor Ivanildo o privilégio de poder participar deste momento e trazer a mensagem da palavra de Deus nesta ocasião. Quero aproveitar esse momento também para registrar a alegria pessoal, a alegria da minha família e a alegria da nossa igreja em poder participar deste ato. Na verdade, eu posso mencionar 2 momentos em que diria que conheci o hoje pastor Ivanildo. No primeiro momento, eu conheci o Ivanildo, garotinho, muito bem comportado, no Colégio Americano Batista, né? E se alguém se lembra disso, deve saber alguma coisa do comportamento dele naquela época, mas hoje não vou falar sobre isso não, não se preocupe não, pastor, não vou contar para ninguém não, mas era muito bem comportado, garotinho, tal, como os alunos estão aí, né? Os alunos estão aí, ele era muito bem comportado, aluno obediente ao extremo, quieto, incrível, incrível mesmo. Um segundo momento foi quando agora professor Ivanildo foi professor de minha filha caçula, Ana Larissa, que por coincidência faz aniversário no mesmo dia que Davi, né? Só que Davi nasceu 9 anos depois dela, mas no mesmo dia ela faz aniversário. E a minha filha sempre foi apaixonada por esse professor, que depois de um tempo eu descobri que já tinha conhecido lá atrás. Depois nós nos encontramos no seminário e tive a alegria de acompanhar esse processo de transferência do Ivanildo com sua família aqui para Capunga e também esse processo de convite ali para a Igreja Memorial Batista de Brasília, no Distrito Federal. E a convivência com ele tem me trazido muitas alegrias mesmo. Eu estou certo de que o Deus que o tem abençoado e conduzido até aqui, certamente continuará a fazê-lo. Pastor Ivanildo, haveria muitas coisas a dizer hoje, mas eu queria ler um texto que já foi parcialmente lembrado neste culto, encontrado na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, eu gostaria de ler os versículos de 12 a 16, embora queira me deter particularmente no versículo 12. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 12, diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. E eu me sinto à vontade para dizer isso, porque embora a gente se pareça da mesma idade, mas o pastor Ivanildo se converteu no ano que eu me formei. Então, na verdade, o que eu tenho de ministério, de tempo de ministério, ele tem de tempo de crente. Então, na verdade, eu posso me dirigir a ele falando da mocidade dele, da juventude dele. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Pastor, não ousaria dizer que pretendo trazer coisas novas. Certamente muitas das coisas lembradas aqui, se não todas, já lhe são familiares. Já teve o privilégio de aprendê-las na sua igreja, já teve o privilégio de aprender ao longo de sua vida, já teve o privilégio de aprender com o seu pastor e mentor, pastor Elias, já teve o privilégio de aprender no seminário. E certamente o conjunto de todas estas coisas o tem preparado para o ministério, estamos convencidos disso. Mas eu queria lembrar especialmente o que Paulo recomenda ao jovem Timóteo ao dizer: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no espírito,
na fé e na pureza. A palavra exemplo aqui, certamente lhe é familiar, é a conhecida palavra tipos, de onde vem o conceito de tipologia, ou de onde vem até a palavra tipografia, que nós conhecemos bem, embora caída meio que em desuso com os modernos modelos de impressão. Mas a ideia é que aquele que abraça o ministério é desafiado a ser padrão, a ser referencial. Conquanto imperfeitos, não nos resta alternativa senão ser referenciais. E o mundo está carente de referenciais. Diria que particularmente os adolescentes e jovens de nossos dias estão carentes de referenciais. Lembro-me com muita frequência da frase do Savage Landor, escritor inglês, que disse certa vez: quando homens pequenos projetam sombras grandes, é sinal de que o sol está se pondo. Vivemos dias assim, dias quando pessoas medíocres, infelizmente, projetam sombras longas. Dias em que pessoas que não deveriam ser referencial são vistas, são propagadas, são cultuadas, são veneradas, são imitadas. O mundo está carente de bons referenciais. Os jovens estão carentes de bons referenciais. Você não imagina o significado que tem a presença aqui dos seus alunos, que aqui estão porque de alguma forma você tem sido referencial para eles. Você tem sido um exemplo e algo que tem chamado a atenção deles. Muito provavelmente nas palavras proferidas por você, mas também nas atitudes assumidas por você. Algumas coisas têm marcado a vida desses jovens e continuará a ser assim. No ministério que você abraça agora, ali em Brasília, no seu futuro no ministério, é mister que seja referencial. O inimigo vai tentar atingi-lo, sim. E eu estava no dia do seu concílio me lembrando de uma história conhecida de alguns colegas, gosto muito de contá-la, segundo a qual um dia um jovem estava sendo examinado para o ministério, quando o examinador perguntou sobre o diabo. Fale-me sobre o diabo. E ele disse: diabo não existe não. Como é que é? Você não acredita? Não existe diabo não. Mas na Bíblia, não. O pessoal confundia, o pessoal estava doente, dizia que era endemoniado. Existe diabo não. O examinador, inconformado, continuou o concílio, depois perguntou de novo: sim, tem uma pergunta que eu estou em dúvida, é sobre o diabo. Não existe isso não. Os pastores se reuniram para analisar se consagrariam ou não aquele jovem ao ministério. E o examinador disse: olha, ele respondeu todas as perguntas muito bem, todas. Mas quando eu perguntei sobre o diabo, ele disse que não acreditava em diabo. Os outros ficaram incomodados: como é que vai consagrar um pastor que não acredita que o diabo existe? Havia um pastor mais antigo e disse: olha, a dúvida é só essa. Ele acertou em todas as outras coisas. Disseram: sim, ele acertou. Se o problema é só esse, pode consagrá-lo. E quando ele começar a ser pastor, com poucos meses ele começa a acreditar no diabo. Não tenha dúvida de que haverá um inimigo a ser encontrado. O inimigo que você encontrará e terá que enfrentar em seus dias de ministério. Nunca se esqueça de que é preciso ser exemplo. Paulo então começa a mencionar, e o texto bíblico é claro, basta seguir as palavras do texto, e tentarei fazê-lo da forma mais breve possível, porque o versículo merece uma série de conferências, na verdade. Mas ele começa a dizer que é preciso ser o exemplo em algumas coisas específicas, e cita essas coisas. É preciso no ministério ser exemplo na palavra. Bem, o termo aqui é conhecido, logos, que muito provavelmente está diretamente relacionado ao sentido de pregação. Paulo tinha essa preocupação. Tanto é que lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele começa dizendo: conjuro-te por Deus e por Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra. Insiste, quer seja oportuno, quer não, redargue, corrige, repreende com toda a longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo
de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão seus ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Paulo tinha uma clara preocupação com a conexão e o compromisso de Timóteo com a palavra que deveria estar presente em sua pregação, a palavra que deveria estar presente em seu ensino, a palavra que deveria estar presente em sua vida. Pastor Ivanildo, seja um exemplo na palavra, no seu compromisso com a palavra de Deus. Pastor André foi muito feliz quando fez referência ao fato de que outros conhecimentos são úteis, mas o conhecimento da palavra é fundamental. O seu ministério terá que ser calcado nessa palavra, porque a sua vida terá que ser calcada nessa palavra. Ser exemplo dos fiéis na palavra, que as pessoas o vejam como um homem da palavra, um homem que conhece a palavra de Deus, um homem que vive a palavra de Deus, um homem que ensina a palavra de Deus, um homem profundamente comprometido e identificado com a palavra de Deus. Mas ele prossegue dizendo, ser exemplo não apenas na palavra, mas ser exemplo também no trato. A substantiva que é anastrofê tem o sentido de conduta, de caminhada. Mas, na verdade, há uma clara preocupação do apóstolo Paulo com os relacionamentos. É por isso que algumas traduções, inclusive, traduzem como conversações, ao invés de trato. Porque a ideia é de relacionamento. Ministério pastoral é relacionamento. O modo como você se relaciona com as pessoas, pastor, é um dos motivos, e um dos muitos motivos pelos quais você está aqui hoje. Os relacionamentos que você construiu na igreja em Prazeres, os relacionamentos que você construiu entre seus alunos, os relacionamentos que você construiu entre os colegas de seminário, o relacionamento que você começou a construir já em Brasília, esses relacionamentos são o segredo de muito do que você já experimentou até aqui e serão o segredo da eficácia do seu ministério no futuro. Ser pastor é relacionar-se, é caminhar com as pessoas, é estar perto das pessoas. É por isso que é uma expressão da qual eu gosto muito, que pastor que é pastor tem cheiro de ovelha. Caminha com as ovelhas, está perto delas. Pastor é assim. Há poucos meses perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Perdi aqui na terra, ele está com o Senhor. Graças a Deus, tenho certeza disso. Mas o pastor Samuel de Oliveira Santos, que pastoreou por 50 anos, uma mesma igreja, a igreja onde eu cresci, foi o pastor que me apresentou quando eu nasci. Foi o pastor que depois me levou ao evangelho, me batizou, me enviou ao seminário, fez meu noivado, fez meu casamento, fez minha consagração ao ministério pastoral, inclusive pregou na minha posse aqui na Capunga, entre outras coisas. Mas há algumas coisas das quais eu não me esqueço. Por exemplo, eu nunca me esqueço do dia quando eu, ainda criança, me recordo muito bem da chegada do pastor Samuel à minha casa, para uma missão, e hoje como pastor eu sei disso, talvez das missões mais difíceis que um pastor tem. O pastor Samuel foi à minha casa, porque lhe coube a tarefa de dizer à minha mãe, que a mãe dela havia falecido. Ele foi ali para levar aquela notícia. Eu era criança, mas eu nunca me esqueci, porque a presença do pastor em determinados momentos da vida da gente se torna inesquecível. Talvez a presença dele no meu casamento como oficiante seja mais fácil de lembrar, porque está nos documentos, está na filmagem, está nas fotos, mas a presença dele naquele dia, quando eu ainda era criança, ficou registrada no meu coração. Pastor tem que ser exemplo no trato, no relacionamento, no modo como lida com as pessoas e caminha com elas. Paulo prossegue, eu preciso correr. Paulo diz que é preciso ser exemplo também no amor, e a palavra aqui é familiar também, a palavra agape.
ao falar daquele amor completo, daquele amor pleno, daquele amor que é incondicional, daquele amor no qual se dá independente da resposta. Paulo fala sobre isso quando diz que ele de boa vontade se deixaria gastar, e completa dizendo: ainda que amando cada vez mais seja menos amado. O amor ágape é o amor que, mesmo que não seja alimentado, sobrevive. E não dá para ser pastor a menos que esse amor esteja presente. Por isso, Jesus é tão insistente quando pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E repete: Pedro, tu me amas? E repete: Pedro, amas e mais do que estes? E somente quando Pedro emprega este verbo para dizer que ele ama ao Senhor, Jesus pode repetir: apacenta as minhas ovelhas. Porque as ovelhas, pastor Ivanildo, embora não sejam perfeitas, e você vai perceber isso, elas são amadas por Deus, são amadas por Cristo. Por elas Cristo deu sua vida, e Ele quer que nós demos a nossa. Ser pastor requer de nós ser exemplo no amor. Aquele amor demonstrado por Moisés, quando, ao acompanhar o povo no deserto, em determinado momento o povo desobedece, Deus decide castigar aquele povo, e Moisés diz: perdoa este povo, se não risca o meu nome do teu livro. É esse amor sacrificial que algumas vezes será requerido no ministério, algumas vezes será requerido de vocês no ministério. Ser exemplo na palavra, no trato, no amor. E ele prossegue dizendo: no espírito. E eu fiquei tentando entender qual o significado da palavra espírito. Aqui é claro, é a palavra pneuma, sim, mas a que espírito Paulo estaria se referindo? Ao nosso espírito, a atitude que temos espiritual. Os estudiosos acabam entendendo que, na verdade, aqui Paulo se refere à influência do Espírito Santo. Sabe por quê, pastor? Porque não é possível realizar o ministério por nossa própria força, por nossa própria capacidade, ou por nosso próprio espírito. Só o Espírito de Deus torna isso possível. O meu relacionamento com Deus, a presença e a atuação do Espírito Santo em sua vida, tornará possível aquilo que Paulo chama na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, de fruto do Espírito. E ali ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Um ministério pastoral completo inclui todas estas manifestações do fruto do Espírito. Essa presença do Espírito na vida do pastor é que vai tornar possível essa manifestação, essa presença do fruto do Espírito em sua vida. Que você seja exemplo também do Espírito, e que as pessoas consigam vê-lo, pastor, não como alguém que se sobressai diante dos outros por uma posição hierárquica destacada, mas como referencial, alguém em quem as pessoas consigam ver esses elementos, do amor ao domínio próprio, passando pela alegria, mas também pela mansidão. Paulo prossegue dizendo: ser exemplo dos fiéis na fé. E aqui mais uma vez eu comecei a pensar: o que será que Paulo quer dizer ao usar a palavra pistis, fé? Por quê? Porque essa palavra no Novo Testamento denota algumas coisas diferentes, embora semelhantes. Às vezes a palavra fé se refere à crença que nós temos em Deus. Paulo estaria dizendo que Timóteo deve ser referencial, porque é alguém que confia em Deus, e as pessoas devem ver o pastor como alguém que demonstra confiança em Deus. É uma possibilidade.
Mas a palavra pistes, fé, também é usada para se referir ao conjunto de crenças que nós temos. A minha fé são os meus conceitos. A minha ideia sobre Deus, a minha compreensão da Bíblia é a minha fé. Algumas vezes no Novo Testamento esse é o significado da palavra fé. Paulo estaria dizendo a Timóteo então que ele deveria ser um exemplo nas suas ideias, nas suas convicções, nos seus conceitos. Aquilo em que ele cria, aquilo que ele pensava, aquilo que ele entendia da palavra de Deus, deveria ser referencial para os outros. Uma outra possibilidade é que a palavra pistes também pode ser traduzida por fidelidade, confiabilidade. Paulo estaria dizendo a Timóteo que ele deveria ser um exemplo na fidelidade, deveria ser uma pessoa confiável. Alguém de quem você diz assim, não, se fulano disse, é verdade. Eu não tenho dúvida. Não preciso perguntar duas vezes. Se ele disse é porque é. E pronto. Pastor tem que ser assim. Tem que ser assim. Paulo estaria dizendo a Timóteo que a sua fidelidade deveria ser exemplo para os outros. Bem, entre as três opções, Paulo deveria ser exemplo na sua confiança em Deus. Paulo deveria ser exemplo no conjunto de crenças que ele tinha. Timóteo deveria ser exemplo também na fidelidade, era disso que Paulo estava falando. Pastor Ivanildo, tive dificuldade para escolher uma dessas três opções, fiquei com as três. Eu acho que na verdade Paulo podia estar dizendo qualquer uma das três coisas, e muito possivelmente as três coisas. O pastor tem que ser exemplo em sua confiança em Deus. Tem que ser exemplo nos conceitos que prega e que defende. Tem que ser exemplo na sua confiabilidade, na sua fidelidade. Finalmente, Paulo diz que Timóteo deve ser exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Hagneia, de onde vem a palavra hagnos, santo, é a palavra empregada por Paulo aqui para falar que Timóteo deve ser puro, deve ser santo. Eu sei que nós somos imperfeitos, somos seres humanos, pastores somos imperfeitos, somos falhos. Mas Paulo quer dizer a Timóteo que ele nunca deve perder de vista que por sua posição como referencial, ele sempre deve perseguir esta pureza de vida, essa santidade de vida. Aquilo que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, quando ele diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Não significa, pastor Ivanildo, que as pessoas sempre vão concordar com você, elas não irão. Não significa dizer que elas sempre gostarão de suas ideias, talvez muitas vezes não gostem. Não significa dizer que as pessoas sempre vão estar do seu lado, talvez nem sempre estejam. Mas significa dizer que as pessoas não encontrarão de que acusá-lo, não encontrarão algo em que apontar a mão contra você. Ser irrepreensível, sincero e inculpável. Permita-me fazer de novo referência a meu ex-pastor Samuel, porque quando o pastor Samuel deixou o pastorado da primeira igreja batista de Itapetinga, algo inusitado aconteceu. Ele foi homenageado pela prefeitura da cidade com o nome da rua onde ele morava. E era curioso porque não esperaram que ele morresse. A rua passou a ter o nome de Rua Pastor Samuel de Oliveira Santos. Lembro-me de um colega nosso brincando, dizendo que agora quando ele dizia passa lá na minha rua, ele estava falando sério. A verdade é que quando um servo de Deus, em sua trajetória, em sua caminhada, é irrepreensível, sincero e inculpável,
as pessoas o veem como referencial. Eu sei, pastor, que o desafio é muito grande. Talvez por isso eu tenha deixado para pregar depois da consagração, para você não desistir. Agora não tem mais jeito. Mas eu quero que você entenda, pastor, que o ministério que você acabou de abraçar requererá todo o empenho e toda a dedicação para que ninguém despreze sua mocidade. Mas onde quer que você esteja, você seja exemplo, você seja referencial na palavra, nos relacionamentos, no amor, na fé, no espírito, na pureza. Paulo prossegue, e no último versículo que lemos, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Pastor, no ministério que Deus lhe tem confiado, cuide dessas duas coisas. Cuide de si mesmo e cuide da mensagem que Deus lhe confiou. Cuide de si mesmo, pastor, para que você, sua família, sejam sempre referencial nas mãos do Senhor. Que o seu relacionamento com sua esposa e com seus filhos sejam sempre modelo para os jovens aos quais vai ministrar. Que o seu amor à sua família, que seu cuidado para com sua família, que sua dedicação para com os seus, seja sempre visto como modelo e referencial. Que a sua conduta seja sempre baseada na palavra de Deus. Mas cuide também da mensagem que Deus lhe confiou. Sabe por quê, pastor? Paulo diz na carta aos Coríntios que nós somos vasos de barro e Deus nos confiou um tesouro. Que o tesouro do Evangelho que lhe foi confiado seja sempre guardado por você com muito cuidado, com muito zelo, com muita dedicação e com muito amor. Mesmo sabendo que a mocidade passa, mas que ao longo de todo o seu ministério você seja sempre esse exemplo e esse referencial. E que assim, de acordo com o que é prometido aqui, você faça bem, tanto a si mesmo, quanto àqueles aos quais ministra. Que Deus o abençoe, pastor. Que Deus lhe conceda muitas bênçãos e muitas felicidades. E agora eu queria, terminando essa mensagem, passar às suas mãos esse exemplar das Escrituras, um presente de nossa igreja que vai com muito carinho, com um sentimento de saudade, de separação, de perda. Queríamos segurá-lo aqui, mas você não nos pertence, pertence ao Senhor. Por isso, nós desejamos que você nos leve consigo nas recordações, na lembrança e mesmo na saudade, e que Deus o conduza e abençoe no seu ministério. Eu queria, antes de passar a palavra ao pastor Ivanildo, pedir aos pastores, se algum pastor, porventura, não assinou as Bíblias, que não deixe de fazê-lo. E gostaria de pedir também que, ao final, nós tivéssemos a oportunidade para uma fotografia com a família do pastor, toda a família, também com os pastores, aqui à frente. Nós vamos cantar, então, o hino 579 do cantor cristão. Vamos ficar de pé, todos de pé. O irmão Saulo vai conduzir este hino, vai regê-lo e vai nos orientar quanto à nossa participação. Nós vamos cantar. Nós vamos cantar o hino 579, olhando para Cristo, e nós convidamos os pastores aqui presentes, aqui à minha frente e à plataforma, para que a última estrofe seja cantada por eles e nós, a congregação, nos juntaremos no estribilho.
Podem sentar, queridos. Não, deixa eu aqui ligado. Bom, primeiro eu quero dizer que estou muito feliz, exageradamente feliz, pois esse momento é um momento separado por Deus para a minha vida e para a minha família. Por isso eu não podia começar a minha fala hoje sem agradecer primeiramente ao dono da minha vida, ao dono do meu ministério, ao dono de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou, ao Senhor meu Deus, a Jesus Cristo, o Senhor da minha vida, é o Espírito Santo quem é meu guia e meu condutor. Eu louvo a Deus porque está aqui hoje a certeza de que Deus nos permite viver a sua vontade, de que Deus nos ama e de que Deus permite que, em meio à nossa condição pecadora, em meio à condição frágil e incapaz, Deus nos permite fazer a sua vontade e nos dá a honra de servi-lo. Servir a Deus para mim é um grande prazer. Servir a Deus para mim é um privilégio. Servir a esse Deus para mim é uma honra. É tudo que eu quero fazer na minha vida. E por isso eu começo a minha fala agradecendo ao Senhor da minha vida. Ele é o meu dono. Ele é o responsável primeiro por eu estar aqui hoje. Depois eu quero agradecer a minha família, a minha mãe, Dona Maria, e a seu Ivanildo, meu pai, aos meus tios que estão aqui, alguns, a minha sogra, que também é uma mãe para mim, que eu não ganhei uma sogra, mas sim outra mãe. Eu agradeço porque vocês me ensinaram tudo que eu sou hoje, a minha base forte, meu pai, meu orgulho, minha mãe, minha ensinadora, meu espelho. É uma honra ser filho de vocês dois. Para mim é uma grande alegria poder dizer que vocês dois são meus pais. E seja em que momento eu estiver da minha vida, eu lembrarei de tudo que vocês me ensinaram. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Obrigado a todos os meus familiares que estão aqui, aos familiares da minha esposa. Obrigado a sua irmã Leninha, ao meu cunhado também, Ricardo. Obrigado a minhas sobrinhas que estão aqui. Eu lamento não ter hoje minhas irmãs e meus sobrinhos que moram longe, mas hoje escrevi para eles e falando da minha gratidão a eles por tudo que eles puderam ser para a minha vida. Quero agradecer ao pastor Elias. Pastor, quando o pastor Ney pegou o microfone aqui, ele disse que o pastor Samuel foi uma das pessoas mais importantes na vida dele. Eu não tenho dúvidas nenhuma e digo com toda a tranquilidade do meu coração, o Senhor é uma das pessoas mais importantes da minha vida. O Senhor é um pai para mim também, e eu o amo como a um pai. O Senhor quem acreditou em mim, quando talvez algumas pessoas não acreditassem, quando talvez alguns outros pastores me mandassem embora, o Senhor me abraçou na sua casa e o Senhor me disse que acreditava em mim. Quando eu decidia desistir, o Senhor fazia de tudo para que eu não desistisse. E se eu estou aqui hoje, pastor, é também pela sua insistência em mim, pela sua fé em Deus e o crédito que o Senhor deu de que eu podia ser outra pessoa. Eu sou outra pessoa, pastor, e o Senhor é um dos responsáveis por isso. Obrigado, pastor Elias. Quero agradecer aos pastores também da igreja em Prazeres. Pastor André, meu amigo, meu irmão, meu parceiro de bagunça e meu parceiro dos momentos difíceis. Pastor Walter, o meu velho. Obrigado, pastor. Pastor Rodrigo também, que não está aqui, minha gratidão fica para ele. Eu quero agradecer à Igreja Batista em Prazeres, a todos vocês, meus irmãos da Igreja em Prazeres.
todos vocês de alguma maneira foram bênçãos na minha vida. Todos vocês de alguma maneira foram especiais na minha caminhada. Vocês são minha família também. E eu louvo a Deus por ter nascido e criado dentro dessa igreja. Foi uma honra fazer parte dessa igreja. Meus irmãos, meus amigos. Sempre voltarei lá. Lá é a minha casa também, para visitá-los como irmãos que somos. E para mim será uma grande alegria levar o nome da Igreja Batista em Prazeres por onde eu for. E por onde eu for, serei uma ovelha de prazeres. Obrigado, igreja. Quero agradecer ao pastor Ney, meu pastor. Pastor, o Senhor investiu em mim e para mim é uma honra hoje servir ao seu lado. Para mim é uma alegria também poder saber, ter a certeza de que a nossa caminhada não termina em novembro. Que eu sinto, e a gente fala isso em casa, de que Deus ainda irá unir os nossos caminhos. E eu quero agradecer a maneira como o Senhor, pastor Mateus também, pastor Benevando, ao pastor Roberto, ao pastor Apolônio. Quero agradecer a maneira como essa igreja me recebeu, de braços abertos, me amou. Para mim é um prazer hoje ser dessa casa. Obrigado, pastor. Obrigado, meu professor. Obrigado à Igreja da Capunga por ter sido instrumento de Deus para que esse momento acontecesse. Vocês também são minha família. Eu louvo a Deus por ter passado por aqui. Aqui em tão pouco tempo eu aprendi e estou aprendendo. E até o fim de novembro seremos Igreja Batista da Capunga também. Aos meus alunos, como falar a vocês? Eu posso dizer uma coisa. Vocês me ensinaram a ser pastor. Vocês são as minhas primeiras ovelhas. Se um dia eu despertei para a vontade de ser pastor, vocês foram os responsáveis por isso. Se não der certo, vocês são culpados também. Estou brincando, eu creio em Deus que dará certo, porque o Senhor está comigo. E o Senhor estará comigo por todos os lugares que eu for e em todo o tempo. Obrigado, meus alunos, por terem me ensinado a pastorear. Eu amo vocês. Aqui também é uma palavra de despedida a vocês. Também estou indo embora. E esse é o nosso último ano juntos. Meus ex-alunos também. Obrigado por vocês estarem aqui. Mas ficará sempre a lembrança de por onde eu passei, do Colégio Fazer Crescer, do Colégio Academia Cristã. E tomara que de alguma forma eu tenha sido instrumento de Deus na vida de vocês. Eu sei que a matemática vocês vão esquecer, talvez já esqueceram. Não só os ex-alunos, mas os alunos que acabaram fazendo minha prova ontem já esqueceram o que foi o assunto da prova de ontem. Mas que vocês nunca esqueçam de outras coisas que eu ensinei para vocês. Que vocês não esqueçam dos nossos intervalos bíblicos. Que vocês não esqueçam da maneira como eu os amei, porque eu jamais esquecerei da maneira como vocês me amaram. Obrigado, meus alunos, meus amigos. A você, minha mulher, a minha esposa. Meus filhos, Davi e Daniel. Meu amor, eu quero aproveitar bem esse momento, porque púlpito é lugar de pregar a palavra, mas hoje eu posso falar diretamente para você. Obrigado. Obrigado por permanecer ao meu lado, quando nenhuma outra permaneceria.
Obrigado por ter me amado quando nenhuma outra me amaria. Eu agradeço a Deus por você ser minha mulher, por você ser minha ajudadora, como a palavra diz, por você ser o meu socorro. Você é o meu socorro, meu amor. Eu amo você menos do que ontem. Eu amo você mais do que ontem e menos do que eu vou amar amanhã. Eu amo você para sempre. Obrigado por ser minha base forte. Obrigado por ser o meu ministério também. Se eu hoje estou aqui, é porque um dia você me mandou entrar. Se eu hoje estou aqui, é porque você me pegou pela mão e disse que lutaria comigo. Se eu hoje estou aqui, é porque você acreditou em mim. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não fosse casado com você. Obrigado, obrigado e obrigado. Seja forte junto comigo. Prometo fazer vocês, família, felizes por onde a gente for. Depois que a gente sair de Recife, a gente vai para qualquer lugar. E Deus estará conosco. E será o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família. Obrigado, meu amor. Obrigado, meus amores. Eu amo vocês. Queridos irmãos, eu louvo a Deus por todos os que estão aqui. Meus colegas, amigos da Jaqueira. Obrigado aos meus colegas de trabalho. Ana Rosa, minha psicóloga. Kika, minha coordenadora fiel. Obrigado. Kika está aí, não tá? Kika, Kíria, minhas coordenadoras. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Meus colegas de trabalho, professores. Meus adolescentes da Rede Interligados. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amo vocês também. Vocês são bênção na nossa vida. Igreja, orem por nós. Nós iremos para onde o Senhor nos levar. Nós iremos agora, em dezembro, a Brasília. Espero em Deus que lá façamos um ministério frutífero. Espero em Deus que o Senhor nos conduza nessa caminhada. Mas eu também espero um dia voltar aqui, e das vezes que eu voltar aqui, ser recebido com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Eu sou de Recife, eu sou prazerense. E eu sou daqui, dessa casa. Eu espero então ser bem recebido da mesma maneira. Vocês deixarão saudade. Espero deixar saudade também em vocês. Tá bom, né? Quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Vamos orar encerrando. Quero apenas formalmente lembrar que com esta oração final e a bênção, nós queremos declarar encerrado este concílio de consagração ao ministério do pastor Ivanildo Ferreira Chagas Filho, agora pastor Ivanildo, e fica então dissolvido o concílio de pastores após esta oração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Obrigado pelo teu cuidado por nós. Obrigado, meu Deus, porque se estamos aqui hoje, é porque o Senhor assim nos permitiu, é porque o Senhor assim nos conduziu. E nós nos colocamos em posição de dependência do Senhor, para que o Senhor faça de nós o que o Senhor quiser. Nosso Deus, obrigado por este momento aqui. Obrigado pelas pessoas que aqui puderam cantar, puderam participar.
Obrigado pelos irmãos que se dispuseram a aqui poder celebrar esse momento conosco. Nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos conduza desde agora para sempre, porque agora a nossa vida, meu Deus, como sempre esteve, está em tuas mãos. Nos conduz ali naquele ministério, na Igreja Memorial Batista em Brasília. Abençoa aquela igreja, meu Deus. Abençoa os pastores, pastor Josué, que ora tem me recebido com tanto amor. Obrigado, Deus, pela vida dele e daquela igreja. Deus, eu já te peço por aquela juventude, que em nome de Jesus, o Senhor agora nos conduza naquele trabalho, conduza a nossa família pelos caminhos que o Senhor já tem traçado para nós, pois, meu Deus, a nossa vida sempre esteve em tuas mãos, e eu te peço, meu Deus, que assim esteja para sempre, e que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus espalhados no mundo inteiro e de uma maneira particular e especial com todos aqueles que aqui estão presentes, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Muito obrigado. Estamos assim despedidos. Eu prefiro ficar lá na porta. Falo com todo mundo. Vamos lá. Queridos, me ligou, né?